pudesse colocar de pé, para nós reverenciarmos a Deus através dessa palavra. Vamos fazer isso porque Deus, Ele agrada quando nós reverenciamos a Tua Santa Palavra. Glórias a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20. Hoje eu não errei, não. Glórias a Deus, que a gente vai falando e mistura as palavras e a gente foge às vezes da memória. Todos acharam, meus irmãos? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu depois que os filhos de Moabe e os filhos de Amon com os amonitas vieram batalhar contra Josafá. Então vieram ali alguns contra Josafá, dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti, da além do mar, neste lado da Síria. Eis que eles estão de Azaon, Tamar e Engedi. E Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e clamou um jejum em todo Judá. Amém? Glória a Deus. Levanta sua mão para o céu e diga: Senhor Jesus, fala conosco através da Tua Santa Palavra. Senhor Jesus, eu creio, o que eu preciso, o Senhor tem para falar comigo nessa noite. Pode desocupar as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é toda inspirada, né? Todo jeito que a gente entrar na palavra de Deus, nós vamos sair alimentados. Só não se alimenta da palavra aquele que não entra, aquele que não lê, aquele que não faz menção. Porque todo aquele que fizer menção vai ter as suas forças revigoradas, vai ter a sua vida edificada em Deus. A palavra vai estar sempre dando um despertamento para você ter um acesso mais amplo no caminho de Deus, com a força do Espírito de Deus. E aqui essa palavra que nós lemos nessa noite, ela fala sobre reis, né? Porque esse é o tema da campanha, sobre trono, sobre reis que saíram do trono e reis que chegaram no trono, que Deus mesmo colocou, porque Deus é que promove as pessoas. Aleluia! E a palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que quando o rei Davi ele reinou, o reino de Israel ele manteve unidos. O reino de Israel era um reino próspero. Por que ele era um reino próspero? Porque Davi era um grande guerreiro. Davi, ele era um grande homem de Deus, e Davi estava sempre em movimento. Nós podemos ver que Davi teve decepção, Davi foi decepcionado, Davi foi traído, Davi foi perseguido, Davi teve muito motivo para parar, Davi teve muito motivo para retroagir, mas ele não parava, ele não ficava de cabeça baixa. Meus irmãos, você pode perceber que quando ele foi destronado pelo seu filho, o seu próprio filho Absalão, quando Absalão chegou lá e persuadiu o povo de Israel, que pôs na cabeça do povo de Israel que Davi era um homem ruim. Por que ele colocou isso na cabeça do povo? Porque houve um homicídio da parte de Aminon, aliás, da parte do filho dele, de Absalão. Aminon forçou a irmã, violentou a irmã, e essa história repercutiu na cidade. O rei não tomou posicionamento para fazer nada, então o irmão achou que deveria fazer alguma coisa, e ele marcou uma festa de tosquia e matou o irmão, pagou para matar o irmão. E nisso então, quando o rei Davi ficou sabendo, o rei Davi expulsou ele do reino, mandou ele para outro lugar, expulsou ele do reino.
Depois eles fizeram ali uma parábola para ele. Davi voltou, né? Ele aceitou o filho de volta, mas com uma condição: o filho não podia sentar na mesa com o pai, o filho não podia entrar no palácio. Não, eu te perdoo, eu te aceito no reino, mas na mesa que nós estivermos sentados, você não senta. E nisso, eu creio que o filho pegou aquilo ali e foi esparramando no reino. Não, que meu pai não deixa eu sentar na mesa, que meu pai é isso, que meu pai é aquilo, que meu pai é aquilo outro. Irmãos, mesmo nós sendo chamados por Deus, nós temos que ter certeza que estamos fazendo a coisa certa. E para nós ter certeza que estamos fazendo a coisa certa, nós temos que estar em oração, temos que estar buscando a orientação do Senhor, porque quando Deus nos orienta, não tem como nós fazer o que é errado. Aquele que ora, ele tem orientação, ele tem revelação, ele tem a direção de Deus na sua vida, né? E Davi então ali, ele estava sendo observado por todo mundo. Do nada, o povo de Israel se fechou com Absalão. E quando Davi pensou que o trono era dele, de repente ele já estava perdendo o trono. Por quê? Porque estava todo mundo lá fora gritando: morte a Davi! Morte a Davi! Morte a Davi! Aí os guerreiros de Davi: está vendo, Davi, que está gritando lá fora? Morte a Davi! O que Davi fez? Davi pegou a sua coroa, pegou ela e colocou lá no trono. A coroa não é minha, quem me deu a coroa foi Deus. O Deus que me colocou no trono é o Deus que me deu a coroa. Ele colocou a coroa no trono. Ele tirou a sua veste real e falou assim: não, a veste também não é minha, porque eu não tinha essa veste, eu era pastor de ovelha. Eu vou colocar aqui, colocou no trono. Ele falou: olha, eu vou vestir pano de saco, e os meus valentes que estiver comigo vai fazer o mesmo. Sabe quantos que Davi tinha? Quando ele começou, ele tinha 600 valentes com ele. Nesse dia só tinha 37 pessoas que ficou do lado dele. Porque eu quero te dizer uma coisa: quando você errar, vai ter muitas pessoas para te julgar, vai ter muitas pessoas para apontar o dedo, vai ter poucas pessoas para ombrear com você, para caminhar com você, para falar: conte com a minha oração, conte com o meu jejum, conte com a minha hombridade. Aleluia, Jesus. E ele saiu, e quando ele saiu para o fundo. Ele passou num vale, nesse vale de Gedim, e ele andando de cabeça baixa, descalço, vestido de pano de saco. O que o diabo estava querendo mais é ver a humilhação do rei, e o diabo estava rindo. Está sem a veste real, está sem a coroa real. Mas o que o diabo não sabia, que o pano de saco ele transmite uma mensagem do céu. O pano de saco, ele fala aquilo que o homem não fala com suas palavras, porque quem humilha diante do homem, ele é honrado diante de Deus. Aleluia, Jesus. E Deus estava vendo a honra, a desonra de Davi, e Deus estava com ele. E Davi olhava assim, para o palácio assim, ele escutava só de longe a festa, né? Porque Absalão deu uma festa, e o pau quebrando dentro da cidade que Davi tinha conquistado, né? E ele olhando assim, e o Absalão covardeando as mulheres gritando, ele covardeando a mulher do pai, e o pai ouvindo ali, as pessoas gritando: morte a Davi, as mulheres gritando, e ele chorando. Meus irmãos, ele pegou um papel e falou assim: eu não posso chorar em silêncio, eu tenho que fazer isso aqui virar palavras. E ele pegou o papel e começou a escrever o Salmo, capítulo de número 3. Ele foi escrevendo o Salmo de número 3, e tudo que ele ia sentindo, meus irmãos, ele foi colocando no papel, ele foi mostrando o sentimento que estava dentro dele para Deus. E na medida que ele ia falando para Deus, meus irmãos, a revelação de Deus ia descendo do trono, e a lágrima pingando no papel, e o rei escrevendo com grande tristeza, com grande desânimo. Mas
mas ele não parava. Aí ele começa dizendo assim, ó, no Salmo 3, olha o que ele fala, que palavra que ele começa falando. Ele fala assim: Senhor, como tem aumentado aqueles que me perturbam. Muitos são aqueles que se levantaram contra mim. Não eram muitos, porque aqueles que estavam do lado dele porque estavam interessados no trono, estavam interessados no reino, estavam interessados na proporção. E na hora que Davi vacilou, ele se prontificou a cobrar. E ele começou a falar com Deus. Mas aí Davi passou, acabou o tempo de Davi, passou o reino para Salomão. Salomão fez o seu legado. No final ele deu uma deslizada, mas depois ele consertou. E o reino, até Salomão estava unido. Mas na hora que Salomão entrega o reino para o seu filho Roboão, não sei o que ele fez, ele intensificou a carga horária. Ele começou a punir o povo com o escorpião. E o povo começou a sentir gemer debaixo do cargo pesado, fardo. E aí veio então um rebelioso que estava lá no Egito. Na época que Salomão estava vivo, ele fugiu para o Egito e se escondeu. Esse homem era o general do exército de Davi. Ele chamava Jeroboão. E ele volta, e na hora que ele volta, meus irmãos, ele topa com Micaías, o profeta de Deus. Aliás, com Aías, o profeta de Deus. O profeta rasga a veste assim, rasgou a veste em 10 pedaços, colocou na mão dele e falou assim: hoje eu estou rasgando o reino de Davi e entregando nas suas mãos. Entregou na mão dele. Ele foi lá e entrou na mente do povo e fizeram 10 tribos descer para Samaria. E aí então o reino dividiu em 2. Aí ficou 10 tribos no reino de Roboão, aliás, de Jeroboão, e ficou 2 tribos, só Judá e Benjamim, no reino sul. E aqui nós estamos lendo então 2 reis. Eu quero voltar aqui 2 capítulos atrás, para mim estar trazendo para vocês verem qual é o contexto dessa mensagem. 2 capítulos atrás, o que aconteceu? O rei do sul, que era o rei Josafá, era um homem próspero. Por que ele era próspero? Porque o pai dele ensinou ele a andar no caminho de Deus. O pai dele era da linhagem de Davi. E o profeta falou com Davi que na linhagem de Davi não ia faltar rei para o trono. Então a linhagem de Davi teve 20 reis. E 19 dinastias, foi tudo da mesma dinastia. Contrapartida, o reino do norte teve 20 reis, porém 19 dinastias. Então, o reino de Davi foi um reino abençoado. Por quê? Porque o rei Asa fez uma grande edificação para Deus. O rei Asa era o pai de Josafá. Josafá sabia o que o pai tinha feito, então Josafá queria fazer igual. Mas Josafá fez algo que ele não poderia ter feito. Ele foi lá e casou com a filha do rei Acabe. Então aí eles se tornaram parentesco, e no dia do casamento teve uma festa, eles fizeram uma aliança. Meus irmãos, eu quero te dizer que quando você estiver andando com Deus, Deus tem uma aliança contigo. Deus vai te livrar, Deus vai te dar amplitude, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar tudo que você precisar. Você só não pode fazer aliança com pessoa errada. E o rei Acabe estava cheio de Deus, mas aí chegou, aliás, o rei Josafá estava cheio de Deus, mas aí chegou o rei Acabe e falou com eles assim: eu estou querendo ampliar meu reino, vamos atacar Gimote e Gileade. Eu vou atacar Gimote e Gileade. Eu posso contar com você, rei Josafá? O rei Josafá: claro, o meu povo é seu povo, o meu reino é o seu reino. Aliás, nós somos família. Só que o que ele não sabia, pastor Nicodemos, que aquilo ali era uma estratégia. O diabo já estava mirando o rei Josafá para tirar o rei Josafá do caminho dele. Já estava tendo uma armadilha de morte. O diabo já estava planejando a não desviar ele, mas matar.
E ele fez então uma aliança, mas ele era crente. E todo cristão não sai sem antes perguntar para Deus se deve ou não fazer isso. E ele falou assim: nós devemos consultar os profetas para ver se essa ida nossa em Monte Gileade é de Deus. O rei Acabe falou: não, deixa que eu chamo os profetas então. Foi lá e chamou 400 profetas. 400 profetas falou: vai, Deus é contigo. Teve um deles lá que colocou os 2 chifres na cabeça, começou a dar chifrada no ar. Vai, Deus é contigo, vai, Deus é contigo. Aí o Josafá falou: não, agora eu vou consultar um profeta lá do meu reino, um profeta lá do reino de Judá. Eu tenho que consultar ele. Quem é ele? É Micaías. Micaías, esse Micaías só fala contra mim. Tudo que ele fala é contra mim. Eu não gosto desse profeta, porque quando você é de Deus, as pessoas não vão gostar de você, porque você fala a verdade, porque você prega a verdade, porque você conhece e faz com que a verdade aconteça. E chamaram então o Micaías. O Micaías, a princípio, né, ironicamente, falou assim: então pai, se você acha que Deus vai te honrar, pode ir. Aí alguém deles falou assim: fala a verdade, senhor. Ele falou: você quer ouvir a verdade? Quero. O diabo colocou um espírito de mentira na boca de cada um desses profetas aí, ó. Todos esses profetas que revelou a sua vitória é profeta do diabo. O espírito do engano está na boca deles. Eles é mentiroso e tem um espírito de demônio neles. Aí um dos profetas lá foi, pregou a mão na cara dele, falou: como você fala, rapaz? E o rei falou: prende ele. E não dá ele pão não, dá ele pão, mas dá pão de angústia e água de sofrimento, porque na hora que eu voltar, eu vou tratar pessoalmente com ele. Ele levantou-se da poeira, deu uma limpadinha e falou assim: se o Senhor voltar, não tem Deus em Israel, e nem eu sou profeta de Deus. Irmão, se é Deus que está falando, a profecia vai cumprir, seja ela boa ou seja ela ruim, porque Deus não é Deus de confusão. Aí o que acontece? O rei Acabe acreditou na profecia. Ele acreditou na mensagem do profeta Micaías. Tanto é que ele começou a tremer, mas ele não mostrou. E ele viu que era verdade. O que ele fez? Ele falou assim: então a morte é para mim? Já sei quem que eu vou pôr de testa de ferro. Já sei quem que eu vou colocar de testa de ferro. Pegou o rei Josafá, falou assim: chega aqui, deixa eu te contar um negócio. Estou cansado de elogio desse povo aqui. Estou cansado de apogeu. Estou cansado de viver uma posição de honra. Hoje eu sei que vai ser o rei, eu vou vestir de soldado. Mas era mentira, meus irmãos. Aquilo ali é porque ele não queria morrer. Ele sabia que a mensagem de morte era para ele. Ele sabia que eles iam para Gileade enfrentar o exército de Gileade, mas que eles não iam voltar. Por quê? Porque Deus falou. Tem pessoas que não suportam a sua mensagem. Às vezes acreditam no que você fala, às vezes eles até não acreditam, mas eles ficam com medo quando você abre a boca. Tem gente que não demonstra que está com medo, mas sabe que você é de Deus e sabe que a palavra de Deus é verdadeira, que sai da sua boca. Tem pessoas que vivem porque você falou e Deus aprova, aleluia, aleluia. Então eles foram. E diz a palavra de Deus que ele vestiu de soldado. O rei Acabe vestiu de soldado, desceu por meio da batalha e vestiu a roupa dele no Josafá. E o Josafá lá ia na carruagem real, todo cheio de apogeu, mas com Deus. Eu creio que orando, eu creio que falando: Deus, livra nós do mal, livra nós da armadilha, livra nós do que está aí para frente. De repente, meus irmãos, aquele montoeiro de soldados já vem invadindo o exército deles. Era muito maior do que o exército deles. E de repente um deles vai e rapita o rei Josafá, rapita. E na hora que ele vai para matar assim, aí o rei Josafá: oh meu Deus, tem misericórdia de mim, não deixa a morte me pegar. Eles olham assim para o céu: opa, peraí, esse aqui não é Acabe não, esse aqui é Josafá.
Pode soltar ele, não é ele não. Eles tinham planejado entre eles que ia pegar só o rei Acabe, porque a profecia do profeta tinha que se cumprir. Eles queriam só o rei Acabe. Ninguém, o rei do outro país falou assim: vocês não mexem com ninguém, eu quero só o rei Acabe. E eles saíram, e na hora que eles viram que o Josafá estava na frente da peleja, eles falaram assim: então acabou a batalha, não vai ter guerra não, vamos embora, todo mundo para trás. Aí soltaram o exército deles, aí não teve guerra. E tinha um soldado lá que eu creio que estava alimentando um ódio contra o rei Acabe há muitos anos. Eu creio que ele tinha afiado a flecha o ano inteiro para pegar o rei Acabe. Eu creio que ele deve ter colocado até o nome do Acabe ali naquela flecha. E ele lá embora assim, revoltado, falando: eu queria usar essa flecha no rei Acabe. Eu queria, mas fazer o quê? Não achou, não tem problema, vou jogar essa flecha fora. Ele armou um arco assim, ó, jogou para cima, meus irmãos. Jogou pra cima assim, a flecha foi. Na hora que ela caiu fincada em quem? Caiu fincado no rei Acabe. Porque a palavra de Deus, ela pode até demorar, mas que ela vai cumprir, ela cumpre. Deus não erra o endereço. Quando Deus falar, pode esperar e vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Aí todo mundo veio correndo e levou o rei Acabe, e naquele desespero para salvar a vida dele, mas ele chegou na casa dele morto, do jeito que o profeta Micaías falou. E aí o rei Josafá falou: ufa, que livramento, meu Deus. Ai, que livramento. Triste por causa da morte do sogro, porém feliz porque Deus livrou ele da morte. Ele viu a espada quase entrando nele, e ele feliz porque Deus tinha livrado dele. E ele lá vai embora feliz, tranquilo, graças a Deus. Oh meu Deus, oh Deus, me perdoa. Oh Deus, eu quero fazer um concerto hoje. Eu não tive visão espiritual para ver o mal, a armadilha que o diabo armou para mim. Deus está, meus irmãos, dando oportunidade para você se consertar. Ele te deu livramento até aqui, e ele está falando: sabe aquele livramento? É para onde você fazer uma decisão na sua vida e colocar a sua vida diante de mim, na minha presença. E ele dá: oh Deus, eu vou consertar. A partir de hoje eu não vou tomar decisão errada. Eu sei que eu vacilei, Senhor, eu sei que eu errei. Do nada, meus irmãos, aparece um mensageiro e fala assim: rei, opa, tá orando aí? Tá fazendo uma oração de agradecimento aqui. Por quê? É porque aí vem 3 nações, tudo bem armada para te pegar. Meus irmãos, eu quero te dizer que quando você está fazendo tudo errado, parece que está dando tudo certo. Parece que as coisas, não tem nada que me impede de ser feliz, não tem nada que me impede de avançar. Mas na hora que você fala assim: hoje eu vou fazer um concerto com Deus, dá tudo errado. A mulher vai embora, você é despedido da empresa. Do nada, o seu aluguel vence, o outro vence, despejo. Do nada, você é alvejado por enfermidade. Fala: meu Deus, quando eu estava lá, estava tudo certo lá no mundo lá fora. Agora eu fechei com o Senhor na caminhada, está dando tudo errado. Parece que as coisas não vão fluir. O que está acontecendo, Deus? Aí Deus vai agradar para você assim: pode estar acontecendo tudo, mas essa guerra não é para te matar, mas é para colocar você na posição que Deus precisa. E o rei então agora falou: então já sei o que eu vou fazer. Já sei o que é que o Senhor quer de mim. Capítulo 20, versículo 16. Capítulo 20, versículo 5. Olha o que ele fala no capítulo 20, versículo 5. Josafá se pôs de pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante o átrio novo, e disse: ó Senhor Deus,
Pai, paz. Não és Deus, não és tu Deus do céu. Deus, o nosso Pai, tu és o Deus do céu. Não dominas tu sobre todos os reinos. Até o reino dos pagãos é o Senhor que domina. Nas tuas mãos está a força, o poder, de modo que quem vê o Senhor não tem como te resistir. O que é que o rei Josafá estava fazendo? Rei, eles vêm lutar contra mim porque eu estou no trono. Eles estão querendo esse trono, e o trono não é meu, o trono é o Senhor que me deu. O Senhor é que reina, tanto no nosso reino, quanto todos os outros demais reinos. É o Senhor que governa, é o Senhor que manda em tudo, tudo está debaixo da tua onipotente mão. Quem poderá te resistir, ó grande rei? E aí Josafá fez essa oração, e o diabo ficou encucado, falando: nossa, ele sabendo a notícia que vem 3 nações contra ele, como é que ele ainda tem condição de orar? Sabe o que é que Deus mandou dizer? Que nessa noite pode estar dando tudo errado, mas por causa da sua oração, ninguém na sua casa morreu, ninguém na sua casa foi para um bandismo, ninguém na sua casa pegou enfermidade crônica, porque a sua oração, mesmo em meio à batalha, mesmo em meio à aflição, ela ainda chega no trono de Deus. Aleluia, Jesus. Aí a Bíblia nos fala, meus irmãos, que o rei Josafá, ele fez essa oração, e ele vestiu o povo de Israel, todo Judá de saco, e eles entraram na oração para buscar uma resposta de Deus. E quando Deus vai responder, eu acho interessante isso aqui. Olha aqui, olha aonde que Deus responde. Porque na verdade, meus irmãos, o profeta, ele recebia a voz de Deus para falar para o povo, e o sacerdote recebia a voz do povo para falar com Deus. Então quem tinha a incumbência de falar com o povo era quem? Era o profeta. Mas não tinha profeta naqueles dias. O que é que Deus fez? Deus levantou um levita, pastor José Carlos. Ele levantou um levita. Olha o que ele falou no capítulo 15. Capítulo 20, versículo 14. E veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matias. Eu falei: meu Deus, para que esse tanto de nome? O senhor ia falar só com um? É porque Deus estava falando: eu sou o Deus que falei com seu avô, com seu tataravô, eu sou o Deus que falou com seu bisavô, eu sou o Deus que falei com seu pai, e eu sou o Deus que falo contigo nessa noite, porque a minha aliança não é só com você, é com toda a sua árvore genealógica. Vocês estão dentro da minha aljava. O levita, o filho de Asaf, ele era da tribo de Asaf, ele era levita. Ele falou: olha, eu sei que vocês não têm ânimo, eu sei que vocês não têm condicionamento de lutar, eu sei que vocês não estão prontos para essa batalha, eu sei que se vocês for, vocês vão perder, eu sei que por causa disso está todo mundo de pano de saco, assim como fez Davi o dia que fugiu de Absalão, porque afinal de contas vocês é da genealogia dele, vocês aprenderam bem. É por isso que no trono de vocês não vai faltar rei colocado por mim. Só que nessa batalha vocês não vão pelejar. Aí todo mundo olha e fala assim: não, vocês vão pelejar em outras batalhas, vocês vão levantar, usar a espada, mas nessa não. Nessa vocês não vão pelejar. Por que, Deus? Porque eu pelejarei por vocês. Calai-vos, ficai de pé e vejai-vos o grande livramento que eu, o Senhor, vos dou. O Senhor está mandando te dizer: calai-vos e estai-vos de pé. Como assim, pregador? Fica de pé.
O fofoqueiro está te perseguindo, fica de pé. O caluniador está te caluniando, fica de pé. A enfermidade chegou na sua casa, não desista, fica de pé. Porque de pé, meus irmãos, é o jeito que Deus quer. Você pode reparar que Deus nunca quis ninguém caído. Quando Deus foi lá na beira do rio Quebal, o que ele fez com Ezequiel que estava caído? Ó, capítulo 8 de Ezequiel, catou para o cabelo. Então o Senhor me pegou pelo cabelo e me colocou de pé. Catando para o cabelo e para a barba. Pegou meio cabelo, meio barba e colocou ele de pé. Falou assim: filho do homem, ponte de pé que eu falarei contigo. Quando Elias estava lá deitado no pé de zimbro, o que o anjo falou para ele? Come, bebe e ponte de pé, porque longa é a jornada. Irmãos, Deus sempre quis o homem de pé. Quando Saulo de Tarso caiu no chão, o que Deus fez? Deus deu para ele força para ele colocar de pé. Aí ele falou assim: vai para a rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas. Deus, quando Jesus morreu, ele morreu, mas não morre igual todo mundo morre. Ele morreu de pé, porque Deus quer nós de pé, meus irmãos. Ele falou: ficai-vos de pé e vede o livramento que hoje eu vos dou. Aleluia, Jesus. E eles ficaram de pé. E agora, Senhor, agora pega todos os levitas da casa de Gedutum, pega todos os levitas aí e coloca eles na frente da batalha, os filhos de Asaf. Os levitas, Senhor, mas eu tenho que colocar escudeiro, não faz do jeito que eu estou mandando. Põe os levitas na frente. Colocou os levitas. E agora, Senhor, agora acabou. Amanhã. Não, Senhor, eu quero é hoje. Porque tem gente que quer já. Quer na hora dele. Não, aí o profeta revelou ontem, hoje tem que acontecer, senão o profeta é falso. Deus, ele faz na hora que ele quer. Na hora que ele vê que é a hora, ele vai fazer. Ele falou assim: quietai-vos, gente, o livramento, só que não é hoje, é amanhã. E hoje, Senhor, hoje vocês vão só cantar. Cante, então cante. Tá sofrendo, louve. Tá chorando, louve. Simplesmente louve. Adore ao Senhor. E eles foram louvando. Aí chegou o outro dia, agora, Senhor, pode ir, mas vai louvando. Aí eles foram: existe um Deus no céu, que a letra e o papel não pode descrever. Não dá para comparar, não dá para imaginar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a guerra sem lutar, quebra o ar que faz temer o inimigo. Quem que é ele? Jeová, Deus de força, Deus de glória, Jeová. Aí eles cantando, meus irmãos, ele cantando, sabe o que aconteceu? O inimigo ficou confuso. Um começou a olhar para o outro e ver, parece que eles viam rosto de judeu no próprio amigo do lado e começaram a lutar, travou uma batalha. Todo mundo matou todo mundo, não sobrou ninguém em pé. Não sobrou ninguém em pé. E eles ainda fizeram parte do despojo deles. Ainda pegou os despojos dele e levou para casa. Sabe o que o Senhor está falando? Enquanto você for fiel, enquanto você fizer o que Deus está mandando, enquanto você louvar o Senhor de pé, Deus, ele tem compromisso com você, com a sua casa, com a sua família, com seus filhos. Mas o dia que você negar esse Deus, o dia que você fizer o contrário que ele te mandar, aí você vai sofrer igual o rei Acabe. Até quem não é guerreiro vai te acertar de longe, porque a luta não é contra um homem de carne, a luta é contra o príncipe das trevas, e ele sabe guerrear, meus irmãos. É por isso que nós temos que estar do lado de Deus, para nos livrar de todo mal e nos cobrir com a tua destra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bate palmas e dê glória a Deus. Aleluia, Jesus.